Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. China deve continuar sofrendo as consequências do surto de peste suína africana também no ano de 2020. JBS divulgou que vai paralisar as programações de abate de bovinos em 11 plantas. Depreciação nos preços da carne bovina está sendo, vamos dizer assim, motivada pela retração da China nas compras de carne bovina. O Agora Agro já está no ar. A China ela deve continuar sofrendo as consequências do surto de peste suína africana no próximo ano. De acordo com o relatório do Rabobank, um banco holandês especializado em agronegócio sobre as perspectivas da peste suína africana, foi divulgado agora nesta semana. Entretanto, apesar, vamos dizer assim, da previsão de continuidade na redução dos plantéis lá da China, a expectativa é que no segundo semestre o país asiático ele comece a se recuperar lentamente da crise, aumentando significativamente em mais de 8% o seu rebanho. Mas ainda assim é um ritmo das importações de proteínas animais deve seguir muito aquecido. Em 2020 deve haver assim uma concorrência mais intensa pelas importações de suínos por outros países da Ásia, por exemplo, o Vietnã e Filipinas, já que o surto da doença vai continuar. Lá na Europa, o relatório aponta que a doença saltou grandes distâncias na Polônia, na Sérvia, podendo ser causa de uma ação até humana. Novas descobertas de carcaças contaminadas está impedindo o processo de recuperação na Bélgica, por exemplo. Como muitas matrizes são mantidas para reabastecimento e escassez de suínos para abate, provavelmente vai piorar agora nos próximos meses lá na China. Mas devido à atual tendência de elevar os suínos a pesos mais pesados, espera-se a queda de carne dentro de uma oferta aí na casa de 15% agora no próximo ano, em comparação com 2019. Sendo assim, as importações feitas pelo país devem aumentar, o que pode beneficiar o Brasil, que teve mais plantas das indústrias habilitadas este ano para exportar produtos para a China. A expectativa para o ano que vem é que o Brasil continue liderando as exportações de aves também para a China. A empresa JBS Friboi, ela divulgou agora que vai paralisar as programações de abates de bovinos em 11 plantas do JBS Friboi. Com as festas de final de ano, os funcionários vão entrar em férias coletivas que deve começar na próxima semana e o retorno de trabalho está previsto para a primeira semana de janeiro. Bom, em nota ao Broadcast Agro, a JBS afirmou que esta medida é adotada já há alguns anos nesse período de festas de Natal e Ano Novo e, coincidentemente, calhou justamente com o preço alto da arroba. A medida faz parte do planejamento de produção da empresa para este período do ano. E essa estratégia adotada pela empresa, ela serve para proteger as margens, já que os negócios de carne bovina da JBS no país dependem do mercado interno, na comparação com outros concorrentes. Segundo apurou o jornal Valor Econômico, as unidades da JBS em Alta Floresta, Colíder, Confresa, lá no Mato Grosso, Redenção no Pará, estão na lista dos abatedouros que darão férias coletivas. Essas plantas não têm habilitação para exportar para a China. Com a decisão de paralisar 11 plantas frigoríficas, a empresa pode intensificar o movimento de ajustes nas referências para o boi gordo, o que já está acontecendo nesta semana. Atualmente, o JBS é responsável por 30% dos abates fiscalizados sob inspeção federal. Dados da Agrifato mostram que o preço ofertado, preço de balcão, pela JBS em São Paulo, está em torno de R$ 200 a arroba.
Porém, existem negócios sendo realizados acima dos R$200 por arroba. No mercado físico, esses valores estão próximos a R$200, R$205 para o boi comum. As premiações para animais que atendem exportação têm sido negociadas na casa de R$210 por arroba. De acordo com analistas da Cross Investimento, e principalmente de acordo com Caio Junqueira, a depreciação nos preços da carne bovina ela está sendo motivada pela retração da China nas compras da carne bovina. Sempre comentávamos que o grande risco era ficarmos expostos ao player que é a China, no qual o mercado chinês passa a ter mais de 50% de representatividade do que exportamos. E isso é muito ruim para quem atua na exportação. As indústrias que, por exemplo, estavam habilitadas a exportar, elas tinham um acordo de solicitar uma espécie de cheque-calção da China, sobretudo daquilo que é embarcado, no qual o preço é 30% do que foi negociado. E nessas novas aberturas de plantas, vários frigoríficos menores que não tinham conhecimento na área da exportação, negociaram com a China sem este adiantamento. E agora os chineses querem retirar essa modalidade. Segundo o analista, ele explica que a China ela não está cancelando nada, mas está buscando uma jogada comercial de não precisar adiantar os 30% para todos os exportadores. As grandes indústrias informaram que não vão embarcar nada sem os 30% adiantados e isso acaba comprometendo o ritmo acelerado das exportações. A China ela sofre com a peste suína africana e a demanda por proteínas animais tem, vamos dizer assim, o Brasil como o único player que consegue atender o que ela está precisando. Cresce a demanda por rações também, por rações para suínos. No próximo bloco nós vamos falar sobre essa demanda que está crescendo muito. Vamos falar também do giro do mercado agropecuário, principalmente do que está acontecendo agora aqui no nosso país. O Agora Agro volta dentro de um minuto. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Bruna Drummond. A Bruna, ela é gerente comercial e de marketing também de uma empresa goiana, a Agrocria, que tem mais de 40 anos, que trabalha na área de nutrição animal. E a Bruna está lá há muitos anos dentro dessa empresa, fazendo um belo trabalho de gestão e também de compliance. E quando a gente fala em compliance, são os nomes que vêm aparecendo aí, que para muita gente não sabe se usa no cabelo, se é de comer, então é uma baita de uma confusão. Mas é um negócio altamente interessante. Bruna, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter vai ser uma conversa interessante para você que tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, ou para você que toma conta de uma empresa, independente do tamanho. É mais ou menos isso? Até mesmo no próprio lar, né? Obrigada pelo convite. É um prazer, Bruna. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. Ô, Bruna, eu sempre digo o seguinte, eu, você, o pessoal aqui no estúdio, todos nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa e nós precisamos nos administrar. A gente tem que pagar conta, a gente recebe o salário, a gente tem que fazer o planejamento da nossa vida, eu tenho que vender a minha imagem, você tem que vender a sua, para poder melhorar o nosso nível de vida, o nosso nível profissional. E dentro de uma empresa é mais ou menos a mesma coisa, não é? Exatamente.
Quando a gente fala de gestão, de governança corporativa, nós estamos falando de ética. E a gestão corporativa, o que ela é formada? É um pilar e ele é formado por conformidade, equidade, prestação de contas e transparência, certo? E a conformidade é o compliance, esse nome lindo, né? Que na verdade, compliance é praticado por todos nós, todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque compliance é cumprir o que foi combinado, cumprir o que foi acordado. Isso é ser ético, isso é ter ética. Então, independente do nosso negócio, seja ele no agronegócio, seja em qualquer outro segmento dentro da nossa casa, primeiro de tudo a gente tem que ter ética e cumprir o que foi combinado. Então, isso dentro de uma empresa, isso é primordial. E o que é o objetivo, né, dessa gestão corporativa, de usar-se o compliance? É promover a perpetuidade do negócio. A hora que você aplica esses 4 pilares e você consegue pôr eles para rodar dentro de um negócio, a gente promove a perpetuidade do negócio e faz com que as coisas fiquem claras para todos os membros daquele negócio. Seja uma empresa familiar, seja uma empresa de grande porte com stakeholders, seja dentro de um lar, né? Para todos os membros daquela família. Nós estamos num país que ética parece que é um negócio muito complicado, né? A gente vê isso todo dia, né? Principalmente quando você trata em termos políticos. E volta e meia as bombas explodem e que deixam a gente perplexo com certas coisas que vêm acontecendo. O que a Bruna acabou de falar, ela tem que fazer parte de cada um de nós. Eu, você, enfim, todos nós. E é isso que faz com que a gente seja um bom profissional, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário. Nós não devemos, sob hipótese alguma, nos isolarmos e achar que tudo que a gente faz é perfeito. Porque eu dependo da Bruna, a Bruna depende de mim, eu dependo do meu cinegrafista, dependo da pessoa do iluminador, ela depende do rapaz, enfim, todos nós somos uma coisa só, uma coisa única. E quando a gente parte para valer para um compliance, a gente vê que a máquina começa a andar, desde que a gente aplique todas as regras que fazem essa palavra, vamos dizer, quase que mágica, quando a gente permite que essa palavra entre dentro da gente. Aí a gente consegue fazer muita coisa boa. Eu gosto do compliance porque ele permite com que a gente faça uma gestão dos riscos nos nossos negócios. Também, uma rastreabilidade. Isso, a hora que a gente conhece todo o nosso negócio, que a gente conhece e tem as pessoas certas para fazer toda essa gestão das estratégias, das clarezas, de todos os processos, a gente começa a conhecer os indicadores, os processos do nosso negócio e a gente começa a fazer a gestão dos riscos, sejam eles de novos investimentos, de novas aquisições. Isso a gente pode trazer tanto para a gestão de uma empresa, que é o meu caso, quando a gente pode levar isso para fora, para o mercado e mostrar para vocês, no caso da rastreabilidade, de todos os processos, né? Desde a rastreabilidade do animal no campo, a rastreabilidade na indústria, de estar mostrando de onde vem uma matéria-prima, como isso chega na mesa do consumidor ou como essa carne chega no mercado exterior. E tudo isso envolve compliance e gestão corporativa. Ô Bruna, você já percebeu que quando a gente faz um planejamento, quando a gente gesta uma coisa, vamos dizer, eu não diria perfeita, mas próxima à perfeição, como as coisas ficam mais fáceis de ser tocadas? Isso traz segurança, né? Não é verdade? A gente consegue gerir o risco e saber aonde a gente está pisando. A gente não fica mais com medo. Não, e aí a gente consegue ousar. E talvez é a chance que a gente tem de crescer. Pois é. E aí você pega uma pessoa que, de maneira geral, uma pessoa, vamos dizer, desorganizada, que não tem, não sabe onde deixou a chave, não sabe se pagou, se recebeu, se fez a nota, se não fez. Você viu tanto que as coisas ficam difíceis? Aí ela teve sorte. Essa palavra sorte é uma palavra... Né? Porque ela não se programou, não fez uma análise de riscos, não fez uma gestão do negócio dela. E muita gente acha que isso é complicado, mas na verdade não é, né?
Porque quando a gente rotina, consegue medir, quando a gente mensura, a gente consegue medir o que a gente tem e programar e planejar. A gente consegue ter estratégias, né? E na sua visão, o que é uma estratégia? Estratégia, para mim, eu adoro falar sobre o Porter. Então eu tenho vai, falado tá aí, muito, eu tenho escrito muito sobre ele, inclusive no meu Instagram. Vou ler para vocês. Estratégia é realizar escolhas ao competir. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. E a gente só consegue escolher o que a gente não vai fazer quando a gente conhece o nosso negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu que, de maneira geral, pessoas que não têm um planejamento, que não levam as coisas mais ou menos dentro de um determinado rumo, acham que tudo que faz é má sorte, que Deus não ajuda, que está todo mundo contra ele? Você já percebeu isso? Claramente, muitas vezes. E assim, eu acho muito bacana no meu dia a dia conseguir fazer as minhas escolhas. E se eu quero, e se eu não quero, e a gente faz uma análise. Hoje a gente tem todo um comitê que analisa as oportunidades, faz um planejamento, mensura. É muito bacana trabalhar dessa maneira. Eu acho que trabalhar da forma correta e trabalhar, vamos dizer, dentro de um compliance, pode ter certeza absoluta. É um dos únicos caminhos que existe para as coisas poderem dar certo. Independente se você é formado, se você não é formado, se você tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, uma empresa, seja lá o que você for. Se você for organizado, as coisas andam direitinho. Não anda? Excelente, é isso mesmo. Bruna, mais uma vez eu te agradeço, muito obrigado. Eu acho que você poderia se programar e vir mais vezes aqui para falar sobre esse tipo de assunto, que é muito importante para todos nós, inclusive para nós que estamos aqui dentro do nosso estúdio, levando essa informação para você. Muito obrigado. Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre pecuária de corte, principalmente agora que a gente está assim, num movimento, não sabe se vai subir mais a arroba ou se vai cair. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo Albuquerque é veterinário, é pecuarista, conhece muito dessa área e é o diretor do Notícias do Fronte. O Notícias do Fronte é um informativo que o Rodrigo tem e que basicamente vai para todo o país. É um informativo que você, queira ou não, tem que ver isso aí todo santo dia, porque tem informações ali e principalmente algumas previsões. Ele não é a mãe de Ná, mas ele conhece muito das perspectivas da pecuária. Rodrigo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por você ter aceito o nosso convite e estar participando do nosso programa hoje. Que isso, Toninho. Prazer estar aqui com você, é um privilégio com todo mundo aí que está nos assistindo. Muito obrigado. E nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza absoluta vai mexer com muita gente, que é a pecuária de corte, a produção de carne. É o momento que a pecuária está vivendo hoje. Muita gente está falando, o preço da arroba está subindo, está subindo. Não, ela pode estar subindo para a pessoa que não mexe com a pecuária, porque para nós pecuaristas, ela está sendo ajustada, porque ela veio de muito tempo, basicamente, o pecuarista pagando para produzir, né, Rodrigo? É mais ou menos isso, né? Bem isso mesmo, há 4 anos e meio essa onda de valor menor da arroba que achatou muito a margem do setor, né? Rodrigo, ninguém tem bola de cristal, mas a gente, de acordo com os números, o comportamento da política que nós estamos vivendo, de mercado externo, a gente tem mais ou menos uma ideia do que poderá acontecer. Perfeito. Todo mundo quer o salvador da pátria, né? Uhum. Na sua visão, a arroba do boi vai subir mais, vai cair, vai ficar no que está? Como é que tá? Como é que você enxerga isso aí? Você que tem boi lá na sua fazenda. Exato. Nós estamos no negócio, né? E eu diria que, eu sempre falo isso, todo analista, quando tem o boi, quando tem a mercadoria
né, que ele está analisando, a análise ela é mais real, né? Porque você sente na pele, né? No bolso. No bolso. É o seguinte, a gente vem de certamente 4 anos e meio bastante sofríveis em termos de pecuária, né? Nós nos remetemos ao preço lá de 2015, quando a arroba era R$ 150 no estado de São Paulo. A gente fala São Paulo porque é a baliza nacional de preços, né? Cada um aí que faça a sua correção para o seu devido estado. Mas desse preço de 150, corrigido, você usou essa palavra, né? Na verdade, esse preço lá de 150, lá de abril de 2015, ele dá hoje mais ou menos R$ 190. Então, uma arroba a R$ 190 hoje, ela não está fazendo nada mais do que a obrigação dela, pensando naquele preço, naquele valor que ela já atingia lá em 2015. E a gente percebe que por uma sequência grande de anos de abate de matrizes, eu costumo dizer que nós estamos tendo um 7-1 no abate de matrizes, ou seja, nos últimos 7 anos, apenas por um ano nós retivemos matrizes. Então, abatendo muito as matrizes, depois de algum tempo, a gente vai sentir falta do bezerro no seu devido tempo, isso chega na mercadoria arroba boi gordo. Então, a gente já veio observando uma valorização das categorias mais novas do bezerro esse ano, e agora, em novembro, isso acabou atingindo o boi gordo, corrigindo um valor que estava há 4 anos defasado. E uma coisa, enquanto o Rodrigo estava falando, eu estava matutando aqui e observando um texto que eu li ontem, que diz mais ou menos assim: todo mundo cai de pau em cima do pecuarista porque a carne subiu, porque não dá mais para comprar carne, 50 conto o quilo. Bom, ninguém reclama que o preço do esmalte subiu, o pó compacto subiu 20%, 30%, 40%, 50%. É muito comum você que frequenta um shopping, você vai ver uma bolsa 16 mil, 20 mil, uma bolsa desse tamanhozinho. Ninguém reclama, você já viu? É verdade. Engraçado, Toninho, eu tive uma conversa esse fim de semana, esse início de semana, na verdade, com uma moça que estava em casa trabalhando, e eu perguntei a ela qual era a atividade dela nos últimos tempos. Ela falou: olha, eu sou balconista ali, o caixa do supermercado. Eu falei: então que bacana, você é a última... Você escreveu isso, né? Exato. E ela me falou exatamente isso. Ela falou: olha, as pessoas reclamam Ela falou: a conta não está fechando para o consumidor. Eu falei: não, então bacana, eu até acredito, as coisas subiram, está tudo certo. Mas quando a conta não fecha e tem que deixar a carne, o consumidor algumas vezes prefere deixar a carne ou o que? Ela falou assim: não, é o seguinte, o cosmético tem que levar, o chocolate da criança leva, mas o chocolate de R$8, aquele tabletinho, né? Eu não posso falar o nome aqui, mas é um tabletinho assim, bem fininho, leva por R$8, mas um quilo de carne a R$28 aí tá caro. Então acho que as pessoas têm que dar essa avaliação, né? Agora é lógico que num ambiente ainda saindo de uma recessão, um aumento de preço bastante importante como foi, isso há certamente alguma acomodação a ser feita e o varejo está fazendo isso. Agora o preço da carne já está baixando no varejo. Isso eu já pude observar nesse fim de semana. Não é uma baixa significativa, mas Exato. É algo, mas está baixando. É um ajuste. É um ajuste que está acontecendo. Exato. Agora, você é um pecuarista, e eu sei que tem muita gente ali atrás, ali na nossa frente, que também é pecuarista. Perfeito. E tem muita gente que come carne, que está nos vendo agora. Você, como pecuarista, o que você acha que vai acontecer? Olha, nós vamos passar por um 2020 bom em termos de preço da arroba. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós temos uma demanda, isso não é um fenômeno brasileiro, é importante que a população tenha isso em mente. É um fenômeno global e é um fenômeno multiproteínas. Não é só a carne bovina que está subindo. Ontem mesmo... Suína e frango. Suína e frango. Ontem mesmo eu vi um filé de frango a R$19 o quilo. Então, quando você compara o filé de frango alguns dias atrás, você vê que realmente é um fenômeno global, todo o mundo, 14% da proteína do mundo está em xeque nesse momento. Então, nós vamos ter um 2020 demandado pela carne bovina brasileira, que é um fornecedor de qualidade e quantidade mundial, e uma economia interna em recuperação. Então, é provável que nós tenhamos preços bons, eu acredito piamente nisso, mas o que eu sempre falo para o produtor, quando a euforia entra pela porta, o lucro sai pela janela. Então é muito importante ter o pé no chão, evitar de fazer essas loucuras,
porque a gente vai depender muito de uma exportação no ano que vem para dar vazão a essa carne que vai estar mais cara, é fato, essa arroba vai estar mais cara, mas a gente não pode, tem que sempre manter o pé no chão. Agora, só para finalizar, Rodrigo, eu disse outro dia no nosso programa, falei num programa de rádio que nós temos também, que eu estou enxergando, assim, 2020, 2021, talvez até 2022, eu não diria um apagão, uma negritude, mas assim uma penumbra do bezerro. Perfeito. Apagão do bezerro. Perfeito. A mercadoria bezerro, principalmente o bezerro de qualidade. De qualidade. Que é o bezerro que eu sou recriador e invernista. Nós precisamos de um animal de qualidade. Esse bezerro está muito demandado e pouco ofertado. É firme. E eu queria dizer para você que está nos acompanhando, você que tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, faça gestão, coloque na ponta do papel, aduba o seu pasto, aumenta a sua lotação e use e trabalhe com animal com genética boa, se você quiser ter resultado positivo. Perfeito. É mais ou menos, né? Fazer o que a agricultura soja fez. Resolve o ambiente e coloca uma genética de primeira qualidade na semente, que é o bezerro. Se você plantar soja e não adubar, ou adubar, jogar metade do adubo só, prejuízo é na cabeça, certinho. Vai ter prejuízo total. Exatamente. Pecuária é do mesmo jeito. Cada vez mais a agricultura e a pecuária estão muito mais parecidas do que eram há décadas atrás. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado mesmo, eu acho que esclareceu muita coisa. E eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado. É um prazer, vou estar sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo. E o Agora Agro chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.